Olá, boa noite. Mais uma live das nossas quartas-feiras. Vamos esperar o pessoal começar a chegar. Estou muito entusiasmada com essa live, que além de ser uma coisa que eu faço com muito prazer, né, de estar aqui com vocês, está recebendo o meu amigo Cleiton Castilho. Olha que felicidade. Muito bem, Nani, seja bem-vinda. Vamos aguardar o Cleiton entrar e para convidá-lo. Oi, Iris, que gostoso, Iris. Que bom ter você aqui. Sempre muito bom, viu? Um beijo para você. Beijo, Nani, também. Ai, que bom. Então, hoje o nosso assunto vai ser assim. Nós vamos conversar com o Cleiton. Cleiton é uma pessoa que trabalhou comigo há bastante tempo. Nós trabalhamos na Anatel durante muito tempo. Foi um braço direito durante todos os quase 6 anos que eu estive por lá. E tive a alegria dele aceitar estar aqui comigo para falar da sua vida, né? Das suas redescobertas, das suas mudanças de rumos aí na vida, né? E de como ele se encontrou nessa felicidade. Isso vai ser muito bom. É uma troca sempre muito boa estar aqui. Oi, Cleiton. Seja bem-vindo, meu amigo. Vou lhe convidar. Ah, bom, você já solicitou, então entre aqui. E aí, meu amigo, tudo bem? Como é que estamos? Muito bem, tudo ótimo. Parece que a sua câmera está para trás. É isso que eu estou tentando aqui, fazer um acerto aqui, deixa eu ver. Muito bem. Deixa eu me ver o que está acontecendo aqui, que eu não estou. Tá meio. Rômulo, tudo bem, Jonas? Que bom, Jonas, que alegria, que bom tá todo mundo por aqui. Vamos lá, Vamos, espera Danais. aí, Pedrinho. Só que deu, infelizmente está dando. Ah, acho que agora vai. Agora sim. Agora vou. Isso é coisa de. A gente costuma dizer, sabe, Cleito, que isso é um Ah, problema muito sério entre o dedo e o teclado. Às vezes dá uma dificuldade mesmo assim. é verdade, é verdade. Eu estava tentando. Não, eu estava tentando aqui, meu amor, colocar pelo computador direto, né? Mas não estava dando, Ah, porque eu estava tentando pelo não celular. dá, Foi isso. não dá. Mas está tudo bem? Infelizmente não dá. O Instagram não deixa a gente entrar ao vivo pelo computador. Tem que ser ainda pelo celular. Pelo celular, é. Eu também fico aqui pelo celular. Mas, meu amigo, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de você ter aceitado estar aqui conosco, batendo esse papo gostoso, que eu sei que vai ser. Que você é essa Aham. pessoa de alto astral, né? Que a gente conhece, ama de paixão. Então, nós vamos aí ouvir a sua história. Esse é um canal, Cleiton, aí para todo mundo que não esteve aqui conosco, para saber, né? Meu nome é Maria Pedrinha. A gente criou recentemente um canal chamado Catálise Psique, que o objetivo é trazer vivências das pessoas, né, as mais variadas, e fazer um fechamento, né, de análise, porque todos nós estamos conectados de alguma forma, né? Nesse processo energético existe uma linha muito fina que nos aproxima, onde quer que estejamos, e todos nós temos vários desafios na vida, várias dificuldades, vencemos, passamos por eles, vencemos e nos encontramos. Então, isso ajuda muito as pessoas que às vezes acham, poxa, isso só acontece com alguns, não acontece comigo, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Algumas pessoas ainda têm a dificuldade porque se veem como vítima. E essas histórias, elas sempre são muito inspiradoras, é por isso que eu cultivo muito as quartas-feiras de estar com pessoas que eu sei que realmente inspiram em todas as áreas da vida, né? Logo, logo teremos a Isabel aqui também para falar com os arquétipos e temos vários temas, e isso é muito legal. E é isso, meu amigo. A palavra é tua, pode se apresentar e Bom, siga. bom, primeiramente agradecer, né, o convite, né? E para mim é uma grande satisfação estar aqui com você. Para quem não nos conhece, né, temos uma amizade já há bastante tempo. Para quem não sabe, essa é minha chefe eterna, né? Que eu sempre a chamo de a minha chefe, né?
com quem eu aprendi muito na vida profissional e também em alguns momentos da vida pessoal, em que nós tínhamos todo um contato de conversarmos um pouco mais, deixarmos o serviço de lado. Algumas reuniões, né, maravilosas que nós participamos, reuniões de festa de tudo isso. Então, assim, é um grande prazer. Para quem não me conhece, os outros, eu estou vendo que tem muita gente que eu já conheço aqui, né, que está entrando, que legal. Tem a Gilene, tem a própria Sandra, tá aí, o Edu, a Selminha, uma prima minha de Pirapora tá aí também, que a Maria. delícia, sejam bem-vindos. Tem o Edu, o rei do futebol, tá aí também, então tem muita gente boa. Na verdade, eu sou o Cleiton Castilho, eu sou Cleiton, sou mineiro com mania de ser carioca, né? Já falo isso para todo mundo, na brincadeira. Nasci em Pirapora, Minas Gerais, por volta de muito tempo, 68, 69 por aí, quando eu vim para Brasília, em razão principalmente do meu pai. Meu pai era servidor público, era empregado público, na verdade, o termo correto, trabalhava na Codevasf, e aí nós viemos de Pirapora para cá. E aí começamos toda essa trajetória aqui de viver Brasília, né? De conhecer Brasília. Eu morei primeiramente, pouco tempo, eu morei em Sobradinho, depois vim para o Cruzeiro, que na verdade é meu local, é minha terra, é aquilo que eu gosto, né, que eu admiro, que é o Cruzeiro, e aonde eu me identifiquei bastante, a minha infância, a parte da minha infância foi toda ela feita aqui no Cruzeiro Novo, quando nós tínhamos ainda só os apartamentos, né? E muito barro vermelho, para quem lembra aqui muito bem de Brasília, aquele barro vermelho. E tinha aqueles ciclones, aqueles redemoinhos, né? Ciclones, mas aqueles redemoinhos lindos e maravilhosos. E a gente, quando criança, entrava, né, no meio daqueles redemoinhos, e chegava todo vermelho, e a mãe brigando conosco, falando o que está acontecendo. E meus pais, o Eduardo Castilho, minha mãe, a Aide Castilho, uma pessoa maravilhosa, com a qual eu, na verdade, sempre fui muito mais apegado, né? Não do meu pai, também sempre presente, dos meus pais, mas minha mãe, na verdade, era aquela que sempre me incentivou a estudar, a correr atrás das coisas, me dando sempre, dizendo, olha, a responsabilidade. Então, sempre estive ali, porque meu pai veio muito para Brasília cedo, e aí nós ficamos lá. Então, isso tudo eu fui aprendendo com a minha mãe, né? E aí, a gente vai desenvolvendo aos poucos aquela coisa de... Já fui DJ, né, Pedrinha? Já fui DJ, talvez você não saiba. Essa eu não sabia. Na época boa aqui dos anos 80, né? Aqui em Brasília, então trabalhei muito com isso. Aí a gente vai desenvolvendo o tempo. Adoro futebol, diga-se de passagem, né? Eu sei, olha, vou até mostrar para você, meu copinho de água está aqui, ó. Vou trazer. Olha só que coisa linda que tem aqui. Você deve saber que time é esse, né? Esse é o melhor time que nós temos. Claro que é, né? Então nós temos aqui, tem essa paixão maravilhosa por esse Botafogo. Mais ou menos isso sou eu, meu amor. Menos mal, viu, Cleiton? Menos mal. Para não ser aquele outro, né? Você é Vasco, né? Você é Vasco ou Fluminense? Eu não suporto. Nem mesmo. Coitado de quem está nos escutando, mas também já sabe que eu sou contra ele, mas tudo bem. Muito bom. O que mais, meu amor? O que você acha aqui? Bom, muito bem. Muito legal, né? Assim, você veio em 68, aí já contou uma parte da sua história, que alguma coisa também tem muita identificação comigo, né? A única coisa que eu vou corrigir aqui na tua fala é que eu não era chefe, coisa nenhuma, nós éramos parceiros de trabalho, você era meu braço direito, né? Esse negócio não existe. E ele realmente, ele sempre fala só chefe, não sei o que é chefe. E eu falava, cara, não é chefe, não, chefe é índio. Mas ele sempre era muito bem-humorado. Nossa relação ali no trabalho era muito alegre. A gente trabalhava com estações de trabalho, então era uma sala muito grande, imensa ali. Nós éramos o quê? Uns 38, 40 pessoas? Eu não me lembro. Mais ou menos por aí, porque tinham várias áreas ali envolvidas, né? Várias áreas, né? Mas assim... você era a minha chefe mesmo, a minha coordenadora, né? Era tudo. E aí a gente tinha essa coisa de chamar de chefe. Tanto que só as pessoas, você saiu, eu acabei sucedendo em algumas outras áreas, né, dentro do próprio órgão, e as pessoas também identificavam isso, chamar de chefe. Até hoje,
aquelas pessoas ô chefe, mas não tem como, né? Não tem como tirar isso. Mas o chefe é uma coisa carinhosa, aquela coisa da amizade, da liderança, né? Que faz com que nós tivemos um passado gostoso quando na nossa área pública, né? Muito gostoso, muito gostoso. Guardo muitas boas recordações. Mas, meu amigo, vamos contando lá. Você veio em 68, passou por essa fase da infância, foi parar em DJ, estudou o quê, fez o quê? Como foi sua trajetória de trabalho? Conta para nós. Bom, eu comecei a trabalhar no Ministério da Educação. Primeiro eu trabalhei na Fundação da Universidade de Brasília, a mais conhecida como FUB, né, antigamente, que era a FUB. Me lembro. Da FUB, passei para o Ministério da Educação e sempre militando, trabalhando na área de gestão de pessoas, que até então não era gestão de pessoas, né? Era área de departamento, não era departamento de pessoal mesmo, né? Verdade. Raramente nós não tínhamos essas mudanças dessas terminologias, então, e aí depois foi mudando, recursos humanos, essa coisa toda, e no Ministério da Educação foi a minha base, é um órgão que eu amo, que eu adoro, tenho o maior carinho pelo MEC até hoje, e fui por lá e nós fomos fazendo, fomos transformando, estudando, e aí me formei em administração de empresas, fiz uma ascensão funcional da época, né? Na época nós tínhamos ascensão funcional, processo antes interno. Da Constituição, né? Antes da Constituição, que não era fácil, né? Que não era fácil passar. Era concorrido. Era muito concorrido, quem acha... E eu acho que até hoje deveríamos ter um processo desse interno dentro dos órgãos, com um critério mais rigoroso, né? Para facilitar a vida de algumas pessoas. E aí eu fui entrando nessa área de... Hoje, gestão de pessoas, gestão de talentos, gestão, né, de seres humanos, um nome que queira se dar, né? E eu comecei a entrar nisso e fui gostando, tomando essa cachaça. Hoje eu falo muito que eu tomei o chá da gestão de pessoas, né? O chá lá do mapeamento de competências, né? E aí comecei a entrar nessa área, fiquei, e fui evoluindo na carreira dentro do próprio Ministério da Educação. Aos poucos foi assumindo algumas áreas, dentro da área hoje vamos falar de recursos humanos para ficar uma terminologia mais fácil, né? Hoje em dia. E aí assumi algumas áreas, algumas chefias, fui trabalhando em coordenações, e no MEC eu fui passando, chegando a ser o coordenador geral de gestão de pessoas, que naquela época era um cargo super disputado, e como era difícil ter alguém da casa assumindo um cargo desse, sempre eram convidados, né? E aí assumi esse cargo de gestor de pessoas, chefe de recursos humanos, no MEC, e aí nós começamos a ter um trabalho muito legal, porque foi aí que eu comecei a entender um pouco da gestão de pessoas, e vendo que gestão de pessoas não eram só os processos, né, em si, né, o dia a dia do trabalho, e sim as pessoas que estavam ali constituindo toda aquela área, né? Não só a área de recursos humanos, mas também a gestão como um todo do Ministério da Educação. E aí nós começamos um processo muito legal dentro da gestão de pessoas, que era valorizar, primeiramente, os nossos servidores do MEC, com alguns processos, e a cabeça começou a ficar meio assim, inovando, sempre querendo inovar. Eu nunca parei com isso, você sabe muito bem. Eu sou muito inquieto nas coisas que eu faço, né? Eu tenho uma inquietude muito grande, eu não gosto de parar, a coisa está quente, está mudando, e sempre procurando fazer aquilo que a gente gosta, que os outros gostam, escutando muitas pessoas, ajudando muita gente, e por ajudar no sentido de não querer nada em troca, mas de ajudar, por entender que aquela pessoa necessitava naquele momento de um apoio maior, e aí nós desenvolvemos uma área de gestão de pessoas, gestão de pessoas, trazendo entre aspas a terminologia ainda, dentro do MEC. E, graças a Deus, nós conseguimos fazer um trabalho muito legal lá no MEC, nesse sentido. Mas esse trabalho só teve êxito, né, na administração pública em razão da equipe que compunha toda a gestão de pessoas, né? Então, todos nós éramos uma equipe muito forte. E o Ministério da Educação, dentro da sua gestão de pessoas, começou a aparecer um pouco mais, a ser escutado um pouco mais junto aos outros órgãos. Isso aí despertou nos outros órgãos saber o que está acontecendo naquele Ministério da Educação.
que eles estão fazendo lá? Ele fazia café da manhã, fazia brincadeira, o pessoal aí chegava e enfeitava, tinha um cantinho de então, você está me fazendo relembrar de algumas coisas boas da época, né? Nós tínhamos um cantinho, né? Que era assim, aposentado também faz milagre, o pessoal, os aposentados eram, na verdade, infelizmente, até hoje ainda acontece, eram descartados, né? Quando a aposentadoria, começamos a trazer isso e a equipe comprou essa ideia e essa coisa de gestão de pessoas foi crescendo, foi passando, foi crescendo e aí me formei já em administração, já estava um determinado momento já formado em administração e a coisa começou a crescer dentro de mim e aí eu falei, cara, isso é o que eu gosto, é isso que eu sei fazer, é trabalhar com as pessoas, é atender bem as pessoas, é gostar de pessoas e viver, né? Então, assim, eu sempre passei para as pessoas o seguinte, tem que viver, você tem que fazer o que você gosta, né? E isso, a gente, graças a Deus, eu acho que aos poucos eu consegui fazer com que as pessoas estivessem presentes e eu fui sempre cercado de pessoas maravilhosas na minha vida, né? Graças a Deus. Muito bem. Cleiton, você se casou, já estava casado lá no Ministério da Educação? Mais ou menos já. Não, antes, não, casei depois, né? Casei em 81 com Dona Sandra Regina, né? Silva Castilho, que você conhece muito bem. Linda. E aí constituímos família, com duas filhas lindas e maravilhosas, uma Jéssica Castilho e a Monique Castilho. Hoje, graças a Deus, as duas caminham com suas próprias pernas e estão muito bem, né? Muito bem, muito legal tudo isso. Isso é um prazer muito grande ter essa família hoje constituída. Até agora você só contou coisas boas. Você não teve momentos difíceis na vida? Tive, assim, difícil não, sabe por quê, Pedrinha? Eu tive até pensando nisso. Né? Engraçado, você está falando, e essa semana eu estava fazendo uma avaliação, eu estou tentando pensar com quem é que eu estava falando sobre isso. E aí a gente estava falando assim, olha, eu tive uma infância que não foi fácil, assim, financeiramente, tá? De amor, não. De amor e de carinho eu sempre tive bastante, né? Tem dois irmãos, né? Tem uma irmã, a Cátia, e tem meu irmão Jairo, né? Ela mora em Uberlândia e meu irmão mora em Belo Horizonte. Mas eu fui coberto de carinho pelos meus pais. Né? Assim, principalmente, eu sempre faço essa ressalva pela minha mãe, sempre esteve mais próxima à minha pessoa, né? Minha mãe era uma santa. Até o nome já era diferente, era Haiti. Hayte. Tudo assim, diferença. E era uma pessoa maravilhosa. H-A-H-Y-T-E. Haite. Haite. Ah, que lindo. Raramente a gente vai. Eu nunca vi ninguém com esse nome. Já pesquisei, eu nunca vi. Ainda mais mineiro, viu? Mineiro não é muito bom para dar nome para filho, não. Isso meu aí. Mas se só tirar aqui o meu, na verdade, meu nome seria Geraldo Magela, porque minha mãe era devota de São Geraldo. Aí meu pai falou, olha, eu até concordo com o Geraldo, mas o Magela não vai. Deixa eu dar o primeiro. Então meu pai colocou o Cleiton, porque ele tinha mania essa coisa, né? Lá em casa é Cleiton, C-L-A-Y-T-O-N, que não tinha ninguém. Jairo Hudson, ou Hadson, né? H-U-D-S-O-N. E minha irmã é Katie, K-H-T-I-E. Totalmente diferente. É bom que não tenha homônimos, né? Por enquanto, né? E aí essa vida foi indo. Então, assim, era pautada com muita dificuldade, no caso, mais financeiramente, para a gente poder ter toda uma condição. Mas isso, na verdade, não me fez infeliz em nenhum momento, sabe? Em nenhum momento. Eu acho que com todas essas dificuldades só me fez crescer, procurar ser alguma coisa na vida, ser alguém na vida, não no sentido de ter posse, mas no sentido de ter um pouco mais de caráter, sabe? Essa coisa toda que meus pais me passaram. E aí, então, é uma dificuldade. Mas eu não tenho assim... Se eu falar para você que eu sofri com isso na minha infância ou na minha juventude, nunca tive essa coisa de olhar para trás e falar assim, nossa, que coisa... Não. Porque eu sempre tentei fazer da minha vida, hoje eu posso falar isso, tentei fazer da minha vida uma vida linda, maravilhosa, cheia de luz, cheia de vibração. Eu vivo numa vibe muito gostosa, sempre gostei de estar agitando. Eu acho que eu não consegui dar tempo para que as coisas, não quero falar, as coisas ruins pudessem absorver as coisas boas que eu tinha pela frente. Então, a minha luta de tentar sempre alcançar alguma coisa a mais,
Foi por aí. Desculpa que eu estou falando com as mãos, porque o professor não consegue falar sem usar as Eu mãos, né? também falo assim com as mãos. O professor não tem... Seus pais moram em Brasília? Não, meus pais já são falecidos, né? Meu pai, minha mãe faleceu primeiro, em 2011, e meu pai, um ano e meio depois, faleceu também. Mas foram bem. Minha mãe foi tranquilinha, sentadinha, tinha 93 anos, sentadinha, bonitinha, faleceu. Meu pai teve um infarto fulminante, com 89 anos, também foi tranquilo. E os dois foram bem, graças a Deus, viveram o que tinham que viver, aproveitaram o que tinham que viver. Então, assim, fica a saudade, mas uma saudade gostosa, sem peso, sabe? Aquela coisa. Porque eu convivi muito com eles, né? Eu tive uma convivência muito boa. Cleiton, vamos lá. A gente se conheceu na Anatel, né? Você já estava no quadro da Anatel, foi uma fase também muito legal. E foi quando eu conheci você realmente, né? Eu conhecia antes, mas não tinha... Eu tinha conhecimento antes já. Sua esposa, suas filhas lindas. E naquela época, você já era uma pessoa extremamente agitada, né? Que queria criar o tempo inteiro. Isso era muito legal, porque isso fazia a gente ter uma boa interação, né? Porque minha vibe também era sempre lidar com pessoas. E era uma coisa muito, muito boa. Mas naquela época, você nem pensava em se aposentar. Você hoje está aposentado? Sim, eu aposentei. Eu tinha muito tempo de serviço anterior, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito cedo. E tinha aquelas licenças também. E aí chegou um momento que foi em 2000, não lembro muito bem, 2015, uma coisa assim. Eu falei, aí eu conversando com uma pessoa que acho que você trabalhou também, aliás, morou no mesmo prédio que você, o Nilson. Você conhece, acho que lembra do Nilson? Sim, Né? conheço. Marido da Eunice. E aí, trabalhamos juntos no Ministério do Planejamento. Justamente. E aí eu falei, aí ele falou, pô, Cleiton, eu vou sair. Eu falei, cara, mas você vai sair por quê? A gente não tem tempo aí, esse negócio de idade, não temos nada disso. Ele falou, não, vamos embora que a gente tem tempo aí, cara. Vamos juntar tudo, que a hora é essa. Aí eu estava trabalhando, estava como gestor de pessoas, cedido para o Chico Mendes, o ICMBio. E aí eu falei, sabe de uma coisa? É a hora de pular fora. Aí eu falei, vou sair. E eu tinha sempre a vontade de fazer, eu já fazia trabalhos fora, né? Você sabe muito bem, né? Eu já dava palestra, dava aula, sempre dei aula, palestra, essas coisas todas e tal. Eu falei, cara, tá na hora de eu preparar um terreno. E aí aposentei, você me viu. Aí, quando eu estava pronto para começar todo esse trabalho, fora tudo isso, recebi um convite para trabalhar na FUNAI, com o meu amigo Futuro, né? Carlos Futuro. Talvez você conheça o Carlos Futuro, tal, está, se não me engano, está nos Correios. Ô, Cleiton, vem para cá trabalhar comigo aqui na FUNAI, que a gente tinha que fazer um trabalho lá, ele queria fazer um trabalho diferenciado e tal, com a presidente, que era a Guta, uma pessoa super jovem, cabeça super aberta. Falou, vem para cá que você tem liberdade para fazer o que você quiser. Eu falei, é verdade? Eu falei, então vamos embora. Saímos do ICMBio, porque o ICMBio, a época que eu fiquei lá, uns 4 anos, se eu não me engano, e aí nós implementamos um trabalho muito legal. A gente tinha o Rômulo, que era o presidente do ICMBio, e tínhamos uma diretora maravilhosa também. Sempre dei sorte de trabalhar com as mulheres, né? Sempre dei sorte. E trabalhei com a Silvana Canuto, uma gestora maravilhosa, assim, daquela que passa por cima, vamos fazer. E aí foi uma época que foi criado lá no ICMBio, o Acadebio. Acho que era o primeiro órgão, praticamente, né, da esfera federal, com a sua autonomia, né, dos órgãos autônomos, de autarquia, né? Criaram uma academia, e foi criada a Acadebio. E aí a Acadebio foi criado dentro de uma floresta, de uma flona, né? Floresta nacional, que era lá perto de Sorocaba, São Paulo. Pô, mas então foi um trabalho maravilhoso. Então a gente tinha que implementar tudo aqui dentro de uma academia. Como um trabalho assim que eu tenho um carinho, mas um carinho tão grande, porque nós deixamos uma semente muito forte dentro do ICMBio, né? Então, assim, esse grupo não existe mais. O Dr. Rômulo, que era o nosso presidente, ele veio a falecer. A doutora Silvana,
ela não está mais, ela está em outra, se não me engano, está em Goiânia, trabalhando em Goiânia também, junto à área aquela área de saneamento, né? De Goiânia, de Goiás, na verdade. E aí eles dão um trabalho lindo e maravilhoso lá. Trabalho muito gostoso, um trabalho super legal. E assim, nós começamos a ser também expoente para outras áreas. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo. E aí então, e tinha essa academia, era o Carinho. E aí recebi esse convite do Futuro, né, Carlos Futuro, falou, Cleiton, vem trabalhar comigo aqui na FUNAI. Eu falei, cara, não vai dar. Ele falou, não, você tem que vir. Aí eu fiquei enrolando. Aí chegou o momento, eu falei, sabe uma coisa? O momento é esse. A minha chefe estava saindo, falou, eu vou sair do ICMBio. Eu falei, então eu vou embora, não vou ficar aqui não, vou embora para lá. E fomos para a FUNAI. E na FUNAI também fizemos um trabalho super gostoso, super legal, super criativo, uma equipe super participativa. Eu dei muita sorte, né? Quando a gente fala de serviço público, porque eu sempre tive ao meu lado equipes maravilhosas, né? Pessoas que compravam as minhas ideias, às vezes malucas, né? Mas que conseguiam comprar e conseguiam colocar em prática, talvez com a melhor e maior precisão do que estava na minha cabeça, né? Falavam, vamos fazer isso. E eles começaram, então vamos. Quando eu vi, as coisas estavam feitas. Aí fizemos um trabalho muito legal lá na FUNAI. E aí eu estava na FUNAI e aí eu fui convidado novamente a ir para trabalhar no IFAM. No IFAM? No IFAM, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com a Halley. Não sei se você lembra da Halley, que foi muito tempo da Anvisa. Hoje mesmo tomei até um café com ela. Da Anvisa e com a Jurema, né, que era a nossa presidente lá. E aí, vem pra cá. Eu falei, caramba, mas eu vou sair da... Não, vem pra cá, por favor, aquela coisa que o pessoal, né? E aí a gente vai... E você sabe, você também é muito disso. Somos motivados o quê? Você passeou muito depois da Anatel, então? Foi. Nos últimos 15 anos? Foi bastante. Só não foi mais que eu estava parado. Aí fomos para o IFAM. E no IFAM também, outra equipe linda, maravilhosa, presente, comprando a ideia, fazendo de tudo acontecer. E aí, depois do IFAM, chegou no período do IFAM, a Jurema, né, presidente, falou assim, ó, Cleiton, eu vou sair, eu tenho que sair e tal. E meu cargo, o nosso cargo de gestor de pessoas lá, quando eu fui conversar com ela e com a Halley, eu falei assim, olha, eu preciso daquela liberdade que você gosta de ter, Pedrinha, que eu sempre também gostei de ter e muito aprendi com você. Aquela liberdade de trabalharmos, né, deixar acontecer. E fazer com que a área fosse uma área estratégica dentro do serviço público, não aquela área simplesmente processual, aquela coisa toda. Não é uma área remota. meio, né? Não é uma área meio, é uma área estratégica, realmente é. Uma área meio, mas ela era uma área meio, mas eu queria que ela funcionasse como uma área estratégica. Sim. E aí a Durema chegou para mim, que era a nossa presidente, e falou, essa coisa é sua, toma conta, faz o que você quiser. Eu falei, olha, e aí você tem alguém acima de você sempre, né? Assim, então no meio lá em cima eu tinha a nossa presidente, com todo o apoio da assessoria com a Halley, que era assessora dela, essa pessoa linda e maravilhosa, e abaixo tinha alguma coisa aqui, né? A gente não precisa dizer aquele meio termo ali. E aí eu falei, vai ter problema. Ela falou, problema não, você quer ficar comigo? Eu falei, estou contigo. Então, enquanto eu estiver aqui, nós dois estivermos juntos, toca isso que a gente vai ver. Meu Deus, né? Aí mexi naquilo tudo. Começamos a mudar, começamos a investir, fazer mapeamento de competência, informatizando e fazendo tudo que tinha que acontecer. A ciumeira subiu, né? Aí quando a minha presidente falou assim, Cleiton, eu vou sair. Eu falei, eu saio com você. Eu falei, porque chegou o meu momento de me desligar do serviço público. Esse é o grande momento que eu tenho aí. Aí ela falou, não, você não vai sair. Eu falei, vou sair. E aí, porque eu sabia que se eu ficasse, eu ia ser exonerado também, né? Eu tinha certeza que eu ia ser exonerado, porque quebrei toda a cadeia, né, que tinha para fazer, né? E aí ela saiu depois de uns 15 dias. Engraçada essa situação. E aí o diretor que estava, então, aí me convidou para ir à sala dele. Mas eu já tinha informado toda a equipe que estava comigo. Falei, eu estou saindo, hein? Eu estou saindo. E é uma coisa engraçada, porque eu cheguei na sala com ele, falei assim, sentei ele sentado também com um assessor, aí virou para mim e falou assim, aí ele não falava nada, né? Querendo falar e não falava. Aí eu falei, fulano, o negócio é o seguinte,
você quer falar comigo, não é? Eu tenho quase certeza que eu já sei o que você quer falar comigo. Aí ficou assim me olhando com a cara e falou assim, você está querendo a minha exoneração, não é isso? Ele, hã? Falei, a minha exoneração. Vamos fazer o seguinte, antes de você me exonerar, eu peço para sair, eu quero a minha exoneração, que ela saia a pedido. E nós sempre tivemos essa coisa de ser exonerado a pedido, aquela coisa toda. E passa exonerado a pedido. Não, mas eu falei, não, só eu só quero sair isso. Aí ele falou assim, pô, você tem certeza? Eu falei, mas é isso que você quer, não é? Ele falou, mas sabe que eu falei, eu só queria entender o seguinte, qual é o motivo da minha exoneração? Aí ele falou assim, perguntei. Aí ele falou assim, é porque a política de gestão de pessoas mudou agora o foco. Eu falei, nossa, que legal. E mudou como? Qual é o foco? Aí ele não soube responder, né? Eu falei, tá legal, tá valendo, fica com Deus. E aí eu falei, agora eu vou... toquei a vida, já estava feliz. Você sabe aquela coisa que não dói dentro de você? Sim. Você sai assim, aí as pessoas, pô, pra que você saiu? Que não sei o que, não era pra você ter saído, tinha que falar. Não, saí tranquilo. E aí eu fui fazer a minha carreira, que eu já fazia antes, né? Na verdade, um investimento maior na minha carreira de consultor, de professor, porque eu sempre fui professor, né? Sempre trabalhei com professor. Os cursinhos, sempre dei aula em cursinhos, você sabe muito bem disso. Dava aula em várias faculdades, fazia várias consultorias, dava várias palestras, né? Em alguns lugares, tal, essa coisa toda dentro da área. Falei, agora é o momento. Aí começamos a tocar essa situação, mas nunca quis ter uma empresa. Falei, eu quero trabalhar para os outros, nunca quis ter empresa, porque eu acho que é muito complicado. E assim, eu estou brincando hoje com a minha vida, né? Deixo uma parte do tempo reservado para essas coisas, para a consultoria, para dar as palestras, dar os cursos, né? Fazer os investimentos. Hoje eu trabalho mais ou menos com umas 4 ou 5 empresas bem, assim, bem abertas, com a maior liberdade que eu tenho, e dedico uma outra parte do meu tempo para a minha vida pessoal, né? Que é o esporte que eu adoro, que eu curto demais, né? Então fale um pouquinho sobre isso. Pois é, esporte, né? Esporte é minha vida, né? Eu primeiro vou entrar no esporte para depois. Se não me vejo sem fazer uma atividade física. Não consigo, não consigo. Então, assim, eu tenho uma rotina de vida muito forte nesse sentido. Porque eu acordo... Oi? Como você faz? Acorda cedo, o que você faz? A rotina? Eu acordo 5 horas da manhã todo dia. Já o reloginho biológico já diz 5 horas da manhã. E aí eu tenho 6 horas na academia, que eu não deixo de fazer. Então, todas 6 horas estou lá. Eu já vi até pessoas que participam lá comigo na academia. Selminha mesmo apareceu aí já. Aí eu vou para a academia, malho até 7 e pouco, de segunda a sexta. Segunda a sexta, isso é religioso. Nas terças e quintas, eu tenho um compromisso logo após a academia, que eu também não abro mão. Que é um esporte maravilhoso que eu achei na minha vida, que é o tal do futevôlei, né? Coisa maravilhosa. Quem estiver por aí, olha, pratica o futevôlei, gente, que vocês vão adorar. E quem for de Brasília... Já ganhou um monte de coraçãozinho aí. Tem gente aí que gosta. Pois é. E eu vou dizer, quem for de Brasília, vamos lá no parque, toda terça e quinta de manhã, 7h30 da manhã, uma coisa maravilhosa. Um treinador maravilhoso, meu treinador Tchê. Então, assim... E aí a gente brinca até umas 10h30. Então eu deixo... E quando eu não faço isso, quando eu não estou no futebol, ou, por exemplo, sobre a quarta ou sexta-feira, na maioria das vezes eu estou correndo no parque, né, aqui no parque da cidade, ou estou pedalando. Sempre tem uma situação dessa. E aí chega o sábado. O sábado de manhã, tudo sempre pela manhã. Pela manhã é essa parte. E sábado de manhã, ou eu corro, ou eu jogo futebol novamente, que aí não é treinar, aí é brincar, participar. Eu não jogo nada, mas eu adoro a resenha, aquela coisa toda gostosa. Domingo, um futebolzinho no clube, ou então um pedal também. Mas um dos dois, essas situações. E outros esportes, né? Adoro fazer trilha, né? Adoro fazer trilha. Então aqui em casa a gente está com esse hábito de fazer trilha agora, tal, de entrar aí para ver. A gente cansa, né? Outro dia mesmo nós fomos para Ouro Preto fazer uma trilha lá no Pico do Itacolomi. Meu Deus do céu. Quantos quilômetros? Olha, era 7 para ir, 7 para voltar. E só que a trilha, Pedrinha, você não sabe como é que era essa trilha. Uma trilha super complicada.
pesada, você subia, você descia, sabe, os barrancos, mas aí você chegava na tal da pedra do Itacolomi, no pico, acho que é Pico do Itacolomi, que coisa linda. Aí você assim, né? Mas Tudo assim, vai. então, hoje eu vivo muito, então essa é a minha parte de esporte. Às vezes a gente viaja muito para fazer trilha, para fazer alguma coisa nesse sentido. E um outro hobby aqui em casa, que é um hobby que não é nem tanto meu, que é muito mais da Sandra, né? Que é de viagem, né? Às vezes ela acaba me complicando a minha vida, porque só pensa em viajar, né? Ela tem um negócio de viajar que é complicado. Tem uma agenda, olha, tá aqui, eu vou até mexer aqui, para você achar que não é brincadeira. Deixa eu ver, olha que achei esse papelzinho aqui, ó. Olha o papel, talvez não dê para ver, mas aqui são todas as viagens anotadas que nós temos pelo ano, para esse ano ainda. E aí a gente viaja muito, curte bastante. E vem então a minha parte da tarde. É onde eu me dedico mais, aí sim, a esse trabalho que eu faço, né? Que é a Uhum. pesquisa, trabalhar junto às empresas, né? A gente trabalha junto a várias empresas, vários órgãos públicos e também privados, e conselhos também regionais, conselhos federais, Uhum. trabalhando com o planejamento estratégico. Tem uma equipe muito legal, que é a R2, que é a B22 RH, que é uma empresa maravilhosa, que nós trabalhamos com planejamento estratégico. Trabalho também com a AVA, que é uma parte também de cursos, né? Que a gente tem, que é lá com a Érica. Estou com o meu amigo Celso Colas, você conhece o Ah, Celso sim. Colas, muito bem, Vamos né? ver. O Celcinho, que é a área pública de leis, de Lei 8.112, essa coisa que a gente entende muito, então estou muito voltado, muito fechado com ele. Trabalhando, investindo nas ferramentas de pesquisa de clima organizacional, que é uma ferramenta maravilhosa, na qual de uma empresa que eu participo, né? Uhum. Que eu sou um dos consultores deles, que é a SPESE, e também com a AVA que eu falei para você, com o Celso Colassi, que é a Inova, né? E também trabalhando com o mapeamento de competência, a gestão por competências. Então, nós estamos com esse foco agora, né, esses três focos principalmente, que é mapeamento de competências voltado à gestão por competências, a pesquisa de clima organizacional, que é uma coisa super importante, que a gente entende, e o planejamento estratégico de uma forma bem mais diferenciada do que é o planejamento estratégico normal. Aquele que leva 30, 40, 3 meses, 4 meses, não. Nós conseguimos reduzir isso com um prazo bem menor, no máximo 30 a 40 dias, se for, com empresas menores, com coisas mais enxutas, né? E mais bem direcionadas à produtividade da instituição. Mais ou menos, estou por aí, que mais? Aí à noite dá aula. Não, à noite eu parei, eu dei uma cortada. Às vezes eu gravo aula à noite. Às vezes eu gravo algumas aulas para um instituto que tem aqui, que é o chamado IFARC, né, para concurso público. Mas, assim, vou lá, gravo as aulas, tal, mas à noite eu fico me dedicando mais ao meu sono profundo, ao meu descanso. Que E hora você vai deitar? Para quem acorda às 5, que hora você vai deitar? eu só durmo tarde, eu durmo lá para as 10 horas, 11 horas. Se tiver futebol, então, aí a coisa complica, sabe? A coisa complica se tiver futebol. Não deixa, porque futebol é minha paixão, né? Então, eu fico bem acordado. Mas é algo que eu não sinto, sabe? Assim, então, voltando àquela pergunta que você me fez, assim, você está falando só de coisas boas. E as coisas ruins? As coisas ruins eu não consigo Não ver o tem. que teve de ruim, sabe? É Mas assim, sabe o que é isso, Cleiton? É a energia. Você tem essa energia boa, essa força, essa disposição, paixão pelo que faz, tudo isso é que transforma qualquer coisa que não esteja bem. Eu me lembro que uma vez você veio ao Rio de Janeiro e teve uma situação para nós aí de você. Você falou, nunca mais volto no Rio de Janeiro. Me conte essa história aí. qual delas, qual foi mais ou menos? Só me entenda. Olha, Qual eu foi? sei que nós trabalhávamos juntos, eu nunca imaginei que um dia eu viria morar no Rio de Janeiro, e você veio com a família e colocaram arma na tua cabeça. Verdade, Lembra verdade, disso? uma coisa. Verdade, olha só. Sandra tinha perdido a avó, que era muito ligada a ela, né, a avó, e os familiares de Sandra, para quem conhece o Rio, moravam em Campo Grande. Em Campo Grande. E aí nós tínhamos que
estava em Campo Grande, aquela coisa toda, e a família toda morava, os tios dela todos em Campo Grande, e teve um jogo do Botafogo, olha só, sempre o Botafogo envolvido. Hoje Newton Santos, mas no famoso Engenhão, né? Ali. E aí fui com Sandra, eu, Monique, Jéssica e uma tia chamada Ivonete. Como assim? Aí elas ficaram, eu fui com Monique e a tia para assistir o futebol, e Sandra ficou com Jéssica no shopping. Nova América, não, acho que é Nova, porque em que é perto de Nova América ali, perto do Castilho, North Shopping. Então. North Shopping, justamente. Aí acabou o jogo tarde e tal, fui lá pegando, tinha alugado um carro alugado, né, de cabelo baixinho, né, sempre assim, esse cabelo baixinho e tal. Aí estamos saindo lá Aí estamos saindo, fui pegar a Sandra lá no shopping e tal, estamos saindo para ir para Campo Grande, né. Aí eu parei e perguntei ao rapaz, um pessoal do tráfego, falei, cara, olha, eu quero ir para Campo Grande, como é que eu faço pegar a Avenida Brasil aqui, que eu acho que é o melhor caminho é a Avenida Brasil. Se eu soubesse, não tinha nem ido pela Avenida Brasil, eu tinha ido mesmo, era ali pela Barra, que era muito mais fácil, que eu chegava muito mais rápido, né? Aí ela falou, olha, você faz assim, você vai pegar a linha amarela aqui, e na linha amarela, quando chegar em tal lugar, você vai descer, você vai fazer uma voltinha à direita e vai pegar a Avenida Brasil. Papai deu mais ou menos. E aí a gente vinha dentro do carro, já conversando bastante, né? Falando alguma coisa e tal, o que está acontecendo, e bananã, dananã. E daqui a pouco, quando eu vejo, passei do tal lugar, né? Eu falei, vou entrar aqui. Eu falei, vou entrar nessa aqui. Aí eu, a luzinha, falei, a primeira direita eu vou entrar para ver o que dá. A gente acha que está em Brasília, né? Sem GPS, sem nada, né? Aí eu quebrei a direita, quando eu entrei naquela rua, ela toda escura. Olhei pro lado, um negócio escuro, sabe? Uma Kombi toda depenada, assim. Eu lembro como se fosse hoje, do lado direito. Aí eu fui andando um pouquinho, aí eu vi um negocinho assim, um carro parado. Aí eu olhei pra frente, uma luzinha, uma luz acesa, sabe assim, ó. Falei, cara, eu vou lá, né? Boa vontade, 11 horas da noite, 11 e pouco já da noite. Aí fui com o carro, quando eu chego na boca, quando eu tô entrando no carro, aí veio o cara, eu tava entrando nada mais, nada menos, quem é carioca deve conhecer, mas quem não conhece, fique sabendo para não passar por lá tão cedo. Vila do João, né? Você está no caminho do João ali na. Já ouvi falar. No Praça da Maré, que é uma coisa complicadíssima. Quando eu vi, eu entrei. Quando eu estou entrando assim, o cara, só vi um cara gritando: para, eu parei, já vi um cara com um fuzil, já colocou na minha cabeça aqui: para, você é Pompeu. Você é Pompeu. Até eu saber o que era Pompeu, eu acho que eu falei, amigo, aqui só tem família, não tem Pompeu. E o cara com um fuzil aqui gritando: garotão, sai. Aí eu sou muito calmo, né? Assim, eu sou muito elétrico, mas eu sou um cara calmo nessa hora. Falei, amigo, vou dizer o seguinte, eu não sei que não, eu tenho aqui, eu tô vindo aqui, ó, tô vindo aqui do Engenhão, tô indo lá para Campo Grande, aqui só tem família. Sandra já apavorada querendo abrir a porta, Monique, aqui é jornalista, falava mais do que devia, sabe que jornalista quer falar mais do que deve, cala a boca. E a outra aqui, a tia e a outra filha, o cara falava assim, levanta a mão, falava para mim, aí elas atrás levantavam a mão, tá todo mundo. Cara, hoje contando é uma piada, né, Pedrinho? A gente contando hoje. E eu sei que esse cara veio daqui a pouco, aí pedia documento, eu pedia documento, ele lá, tira a mão. Aí veio o outro, para não ficar coisa, não ficar tão, não é somente dele, ele me encosta um 3/8 desse tamanho aqui, assim, aqui na rua, e fala, o que está acontecendo aí? Eu falei, amigo, deixa eu falar para você. Eu estou tentando pegar os documentos que estão aqui, mas eu aqui só tenho família, eu estou indo para Campo Grande, velho. Campo Grande, ó. Estou indo para Campo Grande. Aí ele falou assim, documento. Eu falei, tá aqui embaixo, mas se eu meter a mão, eu não sei o que. Ele falou, não pega. Aí a sorte que eu tinha uma carteira que eu estava caminhando, com a carteira de administrador. Às vezes a gente usava aquela carteira de brasão, se eu não me engano, eu estava no ICMBio. No ICMBio a gente tinha uma carteira, né? De brasão, toda bonita, porque tinha poder de polícia, aquela coisa e tal. E aí eu peguei e dei pra ele, pegou a carteira e saiu pra lá. E o cara com o fuzil aqui só fala, pá, que não sei o que, você não sei o que, você é Pompeu. Eu fiquei sem saber o que era tal de Pompeu. Pompeu é uma escola de polícia militar, se eu não me engano, do Rio de Janeiro. Aí o cara me viu o cabelo embaixo, tal, pronto. É polícia, né? Falei, não, amigo, não tem nada a ver, eu não queria falar que era de Brasília pra não ter problema, né? Aí chegou o outro e falou assim, o negócio é o seguinte, libera, pode liberar, que ele é família. Não sei como ele descobriu que tudo era família, né? Só pra eu ter falado, ele falou, libera. Aí eu tô saindo, né? Aí quando eu tô saindo, eu falei assim, amigo, eu voltei pra ele e falei assim, quebra meu galho, vai.
Eu não estou mentindo para você, eu assim, desse jeito, assim, né? Claro, mais tenso um pouco, né? Aí eu falei assim, como é que eu faço para sair daqui? Aí ele falou, você sabe onde que é o fundão? Foi safe. Então você vai sair daqui, faz a volta, você vai passar lá pelo fundão, e do fundão depois você volta, e aí você vai pegar a avenida para você descer lá na Avenida Brasil. Eu falei, amigo, legal. Aí quando eu tô saindo, o outro vira para mim, né? O garoto do fuzil, ele vem e fala assim, olha aí, ó, quero dizer para você o seguinte, você deu por muita sorte. Aqui é ADA. Aqui, você sabe o que é ADA aí no Rio, não? Não. Você sabe como? Aqui é ADA, não é eles, não. Eles eram o PC, comando vermelho, comando vermelho lá. E ADA é amigo dos amigos, outra facção. Falei, meu amigo, muito obrigado, fica com Deus. Ainda falei assim, eu me lembro como se fosse hoje. Falei, fica com Deus e ó, eu vou nessa. Ah, mas foi uma experiência boa demais. Caramba! Eu me lembro, só me lembro que quando você voltou de férias no Rio de Janeiro, não volto nunca mais. Você tá Eu doido. ria muito, eu ria de chorar com você contando. Mas eu É. não me lembrava mais da história, então foi muito legal. Não, eu adoro o Rio, né? Eu me acho carioca. Eu me acho que é mais carioca do que muito Sim, carioca, né? mas Eu me acho. essas coisas passam pela cabeça da gente quando a gente passa por um trauma desse, mas depois É. passa também, que a gente não vai viver Ah, do trauma, a não. gente tem que esquecer e ir em frente, né? Então, assim, isso tudo foi um aprendizado, foi uma coisa assim linda, maravilhosa, tudo aconteceu. E hoje eu posso contar sorrindo, brincando, falando, né? Não é? Então, assim, é algo que tinha que acontecer. E eu É. lembro que na Vila do João, né? Vila do João, já tiveram dois incidentes, tipo esse meu. Um foi uma torcida do Santos no jogo do Fluminense, dois jogos do Fluminense. Os torcedores entraram errado e todos eles foram metralhados e mortos. No mesmo lugar onde que eu fui lá. No mesmo Cara, lugar. Então, assim, coisa boa, né? Que o destino faz com a gente, né? Pega coisa. Foi ótimo. tudo é um aprendizado, né? Tudo Tudo é é um um aprendizado. aprendizado. Tudo é um aprendizado. E às vezes é até um livramento, né? Você ficou Justamente. retido ali naquele momento, levou um sustaço, mas evitou alguma outra coisa, É, possivelmente. eu só entendo que a vida, Pedrinho, essa vida é para ser vivida. Às vezes eu brinco com minha filha, né, com a mais velha, a Monique, eu falo, Monique, viva a vida antes que a vida lhe viva. Eu falo com ela assim, ela fica, pai, mas isso não é meio trocado? Eu falei, não, isso eu inventei. Mas é assim, ó, viva a vida. Então você vai viver, não deixa essa vida passar com você assim, e você não saber o que aconteceu lá na frente. Então viva primeiro para não deixar ela viver a sua vida. Porque se a gente parar e ficar esperando tudo acontecer, Pedrinho, sabe? Não. Acabou. Assim. Tem gente que gosta disso. Tem gente que vai, né? Eu não, eu gosto mais das coisas. Um grande jogador tá aí, o Mineiro. Esse Mineiro joga muita bola aí, muito futebol. E meu amigo Fernando Coutinho, que foi meu aluno grande, grande policial, essa turma toda. Mas eu acho o seguinte, a gente tem que viver, sabe? E viver com alegria. Nada de reclamar, amanhecer reclamando, sabe? Aquela coisa chata de você dizer que tá tudo ruim, que nada pressa. Ai, meu Deus, cara, vai à luta, tá com dor, vai fazer algum exercício, vai brincar, vai correr, sabe? Vai conversar com as pessoas, se entrega às pessoas, fale bastante. Eu acho que isso é que faz com que nós possamos viver mais, né? Então, assim, É, esse ditado que eu estou falando, viva a vida antes que a vida lhe viva, eu acho que isso quer fazer, viver a vida. Faça aquilo que você quer fazer, não deixe para amanhã. Parece um jargão, né? Aquela coisinha já bem costumeira, mas não. Viva, faça aquilo logo, não fique esperando, não fique inventando desculpas. Ah, porque não está dando aqui, não está dando ali. Não, vai à luta, vai ser feliz. Acho que importa em tudo isso é a nossa felicidade, né? É o que. Olha a Mary aí também, olha, querida divina aí também. que Minha, bom, pô, gente. Mas é isso, Cleito. Eu também falo isso muito. Assim, não adianta. Todo mundo vê a gente sorrindo, alegre. Não tem problema, feliz. Ó, eu não sei se eu tenho problema. Eu estou feliz. Estou vivendo aqui agora. Ah, mas tem isso e aquilo. Tem, mas daí, gente, não dá para valorizar o negativo. Tem que valorizar o positivo e fazer tudo para esse negativo virar um positivo. E é o aqui e agora. Não dá para ficar vivendo o passado, lamentando o que aconteceu e nem ficar preocupado demais com o futuro. Porque senão a gente é atropelado e deixa de viver aqui e agora, né? Que é que a gente fala muito, todo mundo fala, mas é isso mesmo. Eu acho que você faz da tua vida, você passeia por sua vida. E é muito bonito de ver isso, né? Muito bonito de ver você com a Sandra,
com as suas filhas, foi sempre uma relação muito linda, foi sempre uma família muito especial. E sempre assim, de bem com a vida, sorridente. E parece uma pólvorazinha que basta um pouquinho de fogo que explode. Com Explode, certeza. não explode de nervosismo, que raramente eu vi o Cleiton perder as estribeiras. Explode assim, de estar sempre agitado, fazendo alguma coisa e tal. E ele não poderia ter outro time que não fosse esse Botafogo. O Ah, fogo é, né? muita paciência, tem que ter muita paciência para torcer para esse time, né? Eu tenho muita paciência. Olha, eu vou te contar. Eu estava vendo outro dia, acho que foi ontem. Foi hoje, um colega meu, que ele torce para o Sport Recife, né? Tá horrível lá também, ele tá na Série B, que não ganha de ninguém. Aí ele colocou as fotos bonitas, postou no Instagram e tal. Daqui a pouco ele falou assim: agora é a hora do martírio. Que era a hora de assistir o time dele jogar, né? O meu time, meu Deus do céu. O time é maravilhoso, não tem igual. Mas eu tenho alguns amigos botafoguenses, todos são especiais. Eu acho que deve ser uma coisa assim, bem Mas é. dessa capacidade de resiliência, né? Olha que coisa bonita que a Paty colocou aí, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo Vandré, né? Exatamente, é isso aí, Paty. É, Porque a vida é isso, a vida é bonita e é bonita. Só depende do nosso olhar, da forma de enxergar as coisas, né? a gente tem que viver, tem que correr atrás, tem que fazer, sabe, por merecer e tirar esse peso, essa coisa que a gente acha que, né? Que sempre está reclamando. Esse negócio de reclamar, isso me deixa muito triste quando eu vejo as pessoas. Quando eu vejo a negatividade de algumas pessoas, eu nunca deixo que isso venha a me abater. Sabe? Quando a pessoa fala assim, não vai dar. Eu falo, não, vai dar sim. Não, para um pouquinho. Porque, às vezes, as pessoas... O problema, que é uma coisa tão simples de ser resolvida, as pessoas se tornam uma coisa tão grandiosa, um problema tão grandioso, é uma coisa que não é bobeira, uma coisinha pequenininha. Ai, meu Deus, não sei o quê. Calma, gente. Tenha calma. Para, pensa. Eu lembro uma outra situação, Pedrinha, falando nisso. Por exemplo, fundo, né? Uma das minhas filhas, a Monique, acho que foi a Monique. Aí ela tinha dado um carro para ela na época, e aí ela ia para um baile, parou o carro aqui no Sudoeste, aqui em Brasília, com uma colega, e parou o carro. Quando ela voltou para pegar o carro já tinha sido arrombado. E aí roubaram o som dela, né? E ela me ligou, pai, arrombaram meu carro, e que não sei o que, assim que eu falei, tá, e aí, o que aconteceu? Arrombaram meu carro, tá, o que levaram? Levaram meu som, não sei o que, alguma coisa mais? Não. Você tá bem? Tá. E aí, o que você tá fazendo? Você ia para onde? Eu vou para um baile, que não sei o que. Então, faz o seguinte, fecha o carro, deixa do jeito que tá, e vá curtir sua vida, e vai viver sua vida. E assim, eu acho que elas aprenderam muito isso comigo, sabe? As duas. Porque elas são muito positivas em tudo. Elas têm uma autoestima muito grande, principalmente a Jéssica, a minha mais nova. Tem uma autoestima, mas muito forte, muito forte. Então, acho que com isso a gente vai... Isso que a gente tem que passar para frente, fazer com que as pessoas possam ter essa percepção, né? Essa percepção do todo e não ficar só nas particularidades. E não ficar se comparando, né? Eu acho que você tendo autoestima, você acaba tendo autoconfiança e as coisas vão acontecendo favoravelmente do jeito que você planeja, né? Às vezes nem planeja. Basta você ter um coração bom, uma energia boa, que as coisas vão acontecendo do jeito que você merece, né? Eu acho assim, na minha vida sempre foi assim. As coisas vêm, vão batendo, os percalços, né? Que tem percalços, a gente sabe, assim, que eu não vou chamar de coisas ruins, mas são alguns percalços. E a gente acaba passando por cima e você deixa para trás e fala assim, ficou, acabou. Porque tem muita gente ruim, né, Pedrinho? Com todo respeito, né? Tem muita gente que não consegue ver o seu sorriso, não consegue ver a sua alegria. Tem muita gente que pega isso em cima e fica ali aquela coisa toda, aquele famoso fogo amigo, né? Aquela coisa de dizer que está com você, mas você vê uma certa inveja. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso de ninguém. Eu não sinto essa coisa de querer ser a pessoa. Eu nunca tive isso, de querer ter aquela. Não. Eu sou o que eu sou. E eu estou falando de coração. Você me conhece muito bem disso. Eu sou o que eu sou. Eu conquisto as minhas coisas. Mas a sua felicidade, às vezes, irrita muita gente. Né? Irrita. E aí eu coloquei na minha cabeça o seguinte, que se dane quem ficar irritado. Porque eu não estou nem aí para que fique irritado ou chateado. Porque meu jeito é esse. E eu não vou deixar de ser o que eu sou para atender outras pessoas.
Nem para dizer, não, não vou me fazer de coitado, não. Vou fazer o que eu sou, se eu gosto de sorrir, que eu gosto de brincar, que eu gosto de viajar, que eu gosto de andar. Eu quero é viver. Acho que isso que é o melhor que a gente faz. Tem um amigo que... Um amigo não. Na verdade, é um ditado de família, mas meu irmão repete muito isso. O que o outro pensa de mim é problema dele. Né? Então, assim, é muito difícil, sabe, Cleiton? Aqui para mim também, no caso, né? Na minha idade, né? Você começar todo um processo aí de voltar a atender as pessoas, e para você voltar a atender as pessoas, hoje em dia, você precisa estar nas mídias sociais, né? Então, foi muito difícil para mim entrar e olhar para o meu rosto, que não é aquele rosto das menininhas lindas que estão aí, Claro, claro. O tempo passou para todos nós. O tempo passa para todo mundo. Mas eu disse, eu não tenho que comparar. Eu só tenho que fazer o meu trabalho, dia após dia, não sei o quê, e ser perseverante nisso. Cara, é uma coisa assim, que se você está fazendo uma coisa que é para o bem, para você levar o bem ao máximo de pessoas possíveis, então você vai fazendo com tranquilidade. Vai errar? Vai sim. Vai ser criticado? Vai. Tudo bem, mas é a vida. Então, assim, deixa fluir que tudo vai acontecer. Né? E não tem medo, né? Não tem medo. É avançar, porque as coisas são porque são. Eu acho que não faz sentido a gente, na altura da vida da gente, que tem muito conhecimento, né? Nós temos, a gente está sempre aprendendo, sempre lendo, sempre... E ficar com isso para gente. Tem que compartilhar, tem que ajudar quem precisa de ajuda, né? E eu acho isso muito legal. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. A gente já está terminando a live. Se você quiser fazer a sua despedida, a sua conclusão, eu queria, antes de tudo, primeiro, te agradecer muito, muito mesmo, te mandar um abraço muito apertado. E um abraço para todo mundo, cada um que esteve aqui conosco. Um beijo no coração de todos. Para enxergar, às vezes, eu tenho que colocar óculos, mas... Tem muita gente boa aí, estou vendo aí. Estou vendo a Paty participando ativamente aí, o Caio também apareceu. Muita gente boa. E é gostoso, né? Muita gente boa. E sabe, Pedrinho, deixa eu só falar uma coisa assim, e é muito legal, eu queria te parabenizar, sabe? Por esse trabalho que você está fazendo, né? Que não é só com a minha pessoa, você está entrevistando muita gente, você está sempre próximo de muita gente. Eu já peguei alguns pedaços de algumas lives suas, né? Com algumas outras pessoas. E é legal esse depoimento que a gente fala, porque tem muita coisa que a gente de incentivo, né? A gente tem que pegar isso que as pessoas estão falando de positivo e colocar na sua vida. Seja positivo, seja sorridente, seja alegre, viva. E esse trabalho que você está fazendo é muito legal, né? E você, assim, eu posso falar, assim, de você e para você, que você é uma pessoa totalmente especial. Você sempre foi uma pessoa de luz, né? Você sempre foi uma pessoa voltada para fazer o bem. Você sempre esteve disposta a abrir todo mundo. Você é uma das pessoas mais queridas. E eu não estou falando isso aqui porque nós estamos nós dois aqui, não. Você é uma das pessoas mais queridas que eu já conheci dentro de uma administração pública, nossa federal, na verdade. Que é verdade, por exemplo. Para quem não sabe, você sempre estava ali procurando um jeito de fazer as confraternizações nas áreas. Eu lembro que a gente na Anatel, e você já me fez passar por... Antes que encerre, eu tenho que contar essa. Você me fez passar, você criou um coral. Você lembra disso? Você criou um coral dentro da Anatel. E eu estava viajando, e quando eu cheguei, tinha uma professora, Barida, não sei lá o que ela era lá, uma professora. E quando eu cheguei, eu fiquei na minha, né, que essa coisa de criancice, de ficar brincando, eu fiquei, eu tenho uma voz assim grossa, mas não canto nada. E aí eu cantando, e aí a professora falou, nossa, encontrei lá, sei lá, o barítono, sei lá o que, encontrei a voz do coral. Eu falei, tá de brincadeira, né? E aí ficava o pessoal, o Dilson, o Newton, falava assim, não, Cleiton, chefe, me chamava de chefe também, né? Ô chefe, não, eu não quero participar desse coral, eu não posso participar desse coral. E aí você comprou as camisas, né? Já fiz as camisas brancas lá, coral, não sei de quê. E a gente saiu. Nós somos as áreas, nós íamos às áreas para cantar Feliz Natal, lembra? Nós somos academia de tênis. Tinha uma reunião dos diretores fechada dos primeiros. Nós somos uma reunião. Cara, eu falava assim, eu não acredito que eu estou aqui cantando. E todo mundo falava assim. O pessoal falava assim, chefe, eu não. Rapaziada, se eu vou, bom, vocês todos. Ana Luísa,
Se eu não me engano, a Suzana, o Nilton, o Dilson, isso era muito legal, né? E outra coisa, e tinha uma outra coisa que você promovia muito bem, que eu sempre nas minhas aulas de cursinho, eu dou como exemplo e falo, ó, cuidado que não pode fazer isso jamais. Sabe o que era? Aquelas festinhas que nós fazíamos em determinado órgão público, festa junina, na época no meio do expediente, você lembra disso? Lembro, porque era meu aniversário, né? Eu gostava de comemorar meu aniversário. Aí eu falava, o pessoal, pô, mas São Pedro. O pessoal, chefe, o senhor é professor da Lei 8.112 e o senhor está deixando acontecer isso aqui dentro. Eu falei, quem sou eu? Vai lá falar com a chefe, não é eu que vou falar isso não. A gente enfeitava, dançava quadrilha, e aí quando eu estou dando aula, ou gravando aula de 8.112, olha, acho que, aqui, olha, acho que é o Dilson que está ali, não sei se é o Dilson, olha aqui, ó, que ele falava, não sei se você vai lembrar, ele falava, ó, mulher igual biscoito, vai, uma vez 18, lembra disso, do Dilson? Lembro, inesquecível. Grande, o Dilson falava muito isso, né? E aí eu sei que a gente ia nessa onda toda, e aquelas festas, a gente dançando quadrilha, aí quando eu estou dando aula, eu falo, olha, vou dar um exemplo para vocês, trabalhei num determinado órgão público, e que a minha chefe fazia quadrilha, gente, fazia quadrilha, aquela gente dançando de bigodinho, colocava bigodinho, colocava chapéuzinho, todo mundo dançando em quadrilha. O que vocês acham? Aí o pessoal, mas isso pode? Claro que não pode, a gente fazia. O pessoal, o que eu faço? Não faça. Era tudo muito legal, né? Era tudo muito legal. Hoje, então, assim, eu quero agradecer, né, esse momento especial que você está me proporcionando, me divertir, rir, brincar, ficar um pouco muito mais leve, né, com essa nossa conversa. Para mim isso foi muito legal. Espero que o pessoal que esteja aí do outro lado tenha curtido as nossas falas, né, um pouquinho da vida de cada um, e que nós estamos aqui sempre abertos, né, de coração aberto, para quem precisar e quem quiser conversar, bater papo, jogar a conversa fora, convidar para uma cerveja, qualquer coisa nesse sentido. Nós estamos... Muito obrigado por tudo. Né? E obrigado à turma toda que está aí do outro lado. Muito bem. Obrigada a todos, obrigada, Cleiton. Essa coisa da seriedade demais no serviço público nunca foi a minha cara, viu? Seriedade no trabalho, mas manter as pessoas sempre com um clima bom, né? Assim, alto astral, cada vez mais unido, né? Unido no bom e no ruim, porque é o que faz parte. Mas, gente, olha, um abraço grande, amigo. Muito obrigado. Tem tamanho de agradecimento para você, viu? Obrigado. Um abraço. Tchau. Um abraço a todos. Obrigado pelo espaço. Tchau. Tchau, querido. Tchau.